Olá, pessoal! Agora nós vamos falar sobre exceção de incompetência. Nós já estudamos na matéria teórica a exceção de incompetência, mas vamos apenas relembrar. O artigo 651 da CLT fala sobre os foros de competência, a competência territorial do trabalho. O artigo 651 tem uma regra geral que está lá no seu caput, que diz que o local será o local da prestação de serviços. Essa é a regra geral. E nós temos 3 exceções que estão nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 651. O primeiro que fala sobre o viajante, né, ou agente comercial. O parágrafo 2º, que fala quando o trabalhador for contratado no Brasil para prestar serviços no exterior e quando não houver tratado internacional dispondo o contrário. E o parágrafo 3º, por sua vez, diz a respeito da empresa que tem atividades fora do local da contratação. Bem, essas são as regras corretas estabelecidas pela CLT. Entretanto, pode acontecer de alguém ajuizar uma ação em outro lugar. E aí, quando a empresa recebe a petição inicial, ela poderá, então, apresentar uma exceção de incompetência, que é uma peça informando para o juiz que ele é incompetente e pedindo que ele decline da sua competência e encaminhe, portanto, para o lugar correto. Então, nós precisamos observar o artigo 651 para saber se está certo ou se está errado e também observar o artigo 800. Esse artigo ele foi modificado com a reforma trabalhista. É importante observar que nós temos um prazo estabelecido no artigo 800, que são 5 dias contados do recebimento da notificação e antes da audiência. O advogado vai apresentar uma peça em apartado, então não será junto com a contestação. Nesta petição, como é que você vai trabalhar essa petição? Eu encaminhei para os meus alunos um modelo, você vai fazer o endereçamento, você vai a partir de agora, como já há uma ação distribuída, veja bem, já existe o número de um processo, já existe uma vara do trabalho que é competente, né, ou que para a qual supostamente é competente, para a qual foi distribuída. Então é preciso que você faça agora o endereçamento correto para a vara do trabalho, para onde o processo está, indicando o número correto do processo. Nesta petição, você já vai dizer, né, vai qualificar a empresa, porque ela ainda não apareceu no processo. Normalmente, você não vai precisar juntar a procuração, porque quando você no PJE fez a sua habilitação, você já juntou. Caso não tenha feito a juntada, você pode escrever que nessa oportunidade junta um instrumento de procuração. Você vai fazer um pequeno relato dos fatos. Veja bem, aqui você não precisa contar a petição inicial toda. Você vai dizer os fatos que interessam para que o juiz entenda se ele é competente ou não. Você não vai precisar adentrar ao mérito de horas extras, de férias, de direitos rescisórios, enfim, do pedido principal da ação. Você tem que demonstrar e convencer o juiz que aquele foro é incompetente. Então, faça um pequeno relato dos fatos e venha após isso, indicando o foro competente. Ao final, no pedido, você vai pedir para ele reconhecer esta incompetência, né, a incompetência do juízo e encaminhar para o foro competente, né? Os pedidos normalmente que nós vamos fazer são os seguintes. Primeiro, que você vai arguir a exceção de incompetência, indicando o foro correto. Você vai indicar também, né, solicitar que o juiz ouça a parte contrária, porque também o artigo 800 fala que deve-se abrir um prazo para a parte contrária para que ela se manifeste no prazo de 5 dias, e se o juiz entender necessário, vai marcar a audiência. Essas são as principais observações. É uma peça relativamente simples, mas que precisa de uma atenção. Então, a qualificação é importante, porque a empresa ainda não tinha aparecido no processo. A indicação do processo, a indicação da vara também são dados relevantes, porque já existe um processo. E você precisa demonstrar, indicando o artigo 651, por que não, aquela vara não é competente, por qual que é o dispositivo legal e qual é o juízo, então, que se entende competente. Ok? São poucas as observações, porque não é uma peça complexa. Eu espero ter auxiliado. Qualquer dúvida, vocês me encaminham, que a gente vai trocando ideia. Um grande abraço!